Meu nome é Terezinha Gisele Irigaray. As pessoas me conhecem profissionalmente como Terezinha Irigaray, mas eu tive um nome político à época, Terezinha Chese. E hoje, ao completar 45 anos de uma época muito tumultuada politicamente a minha vida, é com muita gratificação e com muito carinho, muito respeito que eu estou prestando esse depoimento ao PMDB, à época MDB, Movimento Democrático Brasileiro, no qual eu estou extremamente vinculada desde a minha participação na política do Rio Grande do Sul do Brasil. Na verdade, eu vim de São Gabriel, sou nascida em São Gabriel, vou completar os meus 73 anos agora, este ano. E menina pobre, vim com uma família, um pai operário, uma mãe dona de casa, mais 6 irmãos, tentarmos a vida aqui na cidade grande. E eu posso dizer que Porto Alegre me acolheu. Eu sou filha adotiva dessa cidade, porque eu tenho muito carinho por Porto Alegre. E aqui eu fiz a minha vida profissional, familiar, política. E esse depoimento exatamente se prende a todas essas razões. Casei com um político, com o Sereno Chese, que foi prefeito dessa cidade. E dentro de uma circunstância, no bojo de um acontecimento que todo mundo conhece, né? Um movimento chamado uma ditadura violenta e que incapacitou a todos nós politicamente, eu fui guindada à Assembleia Legislativa do Estado. Então, esse depoimento se prende mais àquela época onde há uma lacuna dentro do próprio PMDB, dentro do próprio partido ao qual eu fui eleita. Nós éramos deputados na época, uma Assembleia constituída de 28 deputados do MDB contra 27 deputados da chamada Arena, que era o partido do governo. Isso aí foi dentro do acontecimento político que chamaram de ditadura militar no Brasil. Um golpe, na realidade. Um golpe que atingiu todos nós, os políticos, em pleno ar e que desalojou de suas situações, de suas posições, aqueles que foram legalmente e constitucionalmente eleitos. Dentre eles, aquela família que morava na Rua Arlindo, número 1032, no bairro Menino Deus, onde hoje é a Avenida Érico Veríssimo. Uma casa, um sobrado branco, onde morava o casal, foi o deputado e o prefeito da cidade, onde morava a ex-deputada, professora, então, 3 filhos pequenos, centro de reuniões políticas, centro, foco de todas as atenções políticas. Por lá passaram figuras da nossa política contemporânea, João Goulart, Leonel Brizola, senador Pedro Simon, amigo de todas as horas, incansável batalhador, sempre junto conosco, todos os deputados da ocasião. Então, ali naquela casa, naquele pátio que a gente sempre fazia um churrasco, uma coisa mais amiga, as reuniões políticas se sucediam e os acontecimentos eram todos marcados dentro daquela casa. E aquela casa, então, também foi alvo, né? Porque acho que tudo começa dentro da minha memória política, e nesses 45 anos que passaram da ditadura militar, aquela foi a noite onde o meu pensamento fica bloqueado e fica fixado. A noite do dia 31 de março de 1964. Que noite era essa? Uma noite tranquila, uma noite sem problemas, uma noite que nós iríamos festejar um aniversário do dono da casa, do então prefeito da cidade, Sereno Chese, 31 de março de 1964.
políticos reunidos, as grandes expressões locais. Fomos a um churrasco no Grêmio Náutico Gaúcho. Era um churrasco à noite. Eu levei meus 3 filhos, crianças pequenas, 11, 9, 5. Então, toda a cidade de Porto Alegre e os nossos amigos. E o festejo pelo aniversário desse prefeito. Me lembro tão bem do doutor Henrique Enquim, cabeça branca, né, nos recebendo na porta. Mas aquela noite foi uma noite triste para todo o Brasil e principalmente para aquela família. Né? No decorrer do aniversário, exatamente quando estava se cantando parabéns, veio a notícia que havia um levante militar e que as tropas militares já estavam se deslocando em Minas Gerais. Então foi um acontecimento, as pessoas ficaram sobressaltadas, assustadas, que os generais da época, né, estavam comandando as forças para a deposição do então presidente da República, Dr. João Goulart. Era o golpe. E o golpe se anunciava assim como brincadeira na noite do aniversário de um familiar meu. Então ali começou, marcou, eu fui para casa, as pessoas foram comigo, me levaram. Depois já não vi mais o prefeito da cidade, porque a essa altura já tinha ido para a prefeitura, já tinha ido tomar as suas posições, os deputados que estavam lá, os políticos da época já estavam lá em seus determinados lugares e eu entrei numa confusão que eu não sabia o que eu... Fui proteger meus filhos. Primeira coisa, o meu pensamento foi a proteção das minhas crianças. Aí a noite passou e amanheceu, e já amanheceu nessa cidade de uma maneira diferente. Já os rádios já anunciavam acontecimentos e já havia no ar aquela preocupação. E eu era professora na época do grupo escolar Presidente Roosevelt, ficava bem perto da minha casa. Eu morava na esquina da Botafogo e o grupo escolar Presidente Roosevelt, onde eu lecionava um 5º ano regular, ultrapassava apenas a Getúlio Vargas. E eu já fui para aquela escola e eu já senti um clima diferenciado. Não era mais o mesmo. E o dia passou e as reuniões começaram a acontecer no pátio da minha casa. E eu me lembro muito bem do Dr. Siegfried Reuser, né, nosso amigo, conhecido, político. Chegou lá e disse, não se preocupem, isso aí não vai acontecer nada de maior. Dr. Henrique Enquim também esteve lá e disse, não, isso aí vai passar, é uma tentativa de golpe, mas não vai acontecer. O Dr. Jango está firme no governo, as pessoas não precisam se preocupar. Mas a realidade é que todos estavam enganados. A ditadura veio violentíssima, arrasando, caçando os mandatos, perseguindo as pessoas, torturando, exilando e destruindo tudo aquilo que nós tínhamos feito ao longo do nosso tempo. Então, o que é que aconteceu? O golpe foi no dia 31 de março, dia 14 de abril, o primeiro ato institucional. Ato institucional número 1, onde rolaram as cabeças do prefeito de Porto Alegre, Sereno Chese, do vice-prefeito Ajadil de Lemos e uma série de acontecimentos. Acho que os nossos deputados, Vilmar Taborda, eu lembre assim, precisamente o Vicenteiner, o Lameson Porto, o Justino Quintana, o Rubens Porciúncula, e entre eles o prefeito também. Então a casa foi violentamente atingida, foi sacudida. Mas aquele acontecimento do dia 31 de março, como foi o clímax, culminou? Porque anteriormente já tinha havido umas tentativas, e eu lembro bem
porque eu era esposa do deputado líder do governo. Houve a chamada legalidade e a tentativa também dos militares de destituírem o mandato Dr. Jango também, não é? Então, aquilo ali foi era uma sucessão de fatos. Havia resistência, é claro, mas neste momento eu confesso, eu reconheço que o trabalho do líder Leonel Brizola foi um trabalho praticamente isolado. Ele queria enfrentar sozinho isso aí, porque ele pressentia, ele tinha aquele poder de calcular que haveria uma consequência futura muito forte para os partidos políticos. Eu sei que o Dr. Brizola tentou. Houve uma tentativa forte e muitos o ajudaram, mas não conseguiram. Aquela cadeia, aquela rede da legalidade instalada nos porões do palácio, onde eu estive lá, onde meus familiares também estavam, onde nós presenciamos e vivenciamos, também foi uma tentativa de impedir tudo isso que aconteceu e que tornou negro esse período da ditadura no nosso país. Mas, enfim, foram fatos que, de 61 a 64, não houve uma distância muito grande, né? O governo estava fragilizado. As tentativas dos militares eram ostensivamente mais fortes. As investidas eram violentas. E o presidente, eu acho que, infelizmente, não ficou fragilizado dentro de toda essa estrutura. E o Dr. Brizola e nós aqui do Sul não tivemos a força para uma resistência. Eu acho que essa resistência veio depois do golpe, depois de 64, quando os grupos políticos começaram a se reorganizarem. E como nós éramos apenas 2 partidos, o Partido da Revolução, que era chamada Arena, e o MDB, que foi a grande acolhida de todos os partidos políticos, era o Partido da Resistência. Era uma resistência muito heróica, mas muito silenciosa. E uma resistência que praticamente impossibilitada de combater, porque como o MDB, na época, iria combater os tanques na rua? Como o MDB ia combater os soldados de metralhadoras? Como o MDB, como os políticos, como os deputados, como os que perderam as suas posições, iriam combater esta força que impedia que as pessoas se agrupassem, que as pessoas falassem, que as pessoas se reunissem em partidos políticos? Era praticamente impossível. E eu lembro quando eu ia visitá-los lá no SESME. O SESME fica na esquina da Avenida Ipiranga, quase frente ao Praia de Belas. É um prédio onde funcionava um departamento chamado DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, onde eles estavam presos, prefeitos e deputados do, então, MDB. E como combater tudo isso? Como entrar nessa blindagem militar? Então, o MDB foi se organizando, a liderança dos que ainda detinham o mandato político, dos que não tinham sido atingidos pela revolução, pelo golpe. E eu lembro que um dia, uma noite, o Oiser esteve na minha casa, o Dr. Oiser, e disse: eu vim aqui porque chegou a tua hora, Terezinha. Então, mas a minha hora de quê? Eu estava sofrendo, eu não tinha condições de nada. Eu era uma professora que recebia um mau salário. Naquela época já pagavam muito mal o magistério. Era eu que supria as despesas da casa. Era eu que tinha que controlar certas coisas, porque meu ex-marido não conseguia emprego em lugar nenhum, ninguém queria dar nada para um caçado. Então eu digo, mas o que é que eu tenho que fazer, Oiser? Tu tens que te candidatar. Eu tenho certeza que tu vais conseguir uma boa votação e nós precisamos reorganizar os quadros partidários. E o MDB conta contigo. Eu estava à disposição, eu era uma moça de 30, 31 anos. Eu digo,
estou à tua inteira disposição. E o que aconteceu, o Rio Grande e o Brasil sabe, e é testemunha. Foi uma avalanche de votos de um pessoal inconformado com a situação. As pessoas que estavam em oposição à ditadura, naquela época, eu representei todas as pessoas atingidas pelos atos institucionais, que àquela altura somavam, nós já estávamos no terceiro ato institucional, àquela altura somavam muitas pessoas depostas e num caminho que não era o que queriam. E eu me candidatei a deputada. Eu confesso, nesse depoimento dado ao MDB, fui candidata pelo MDB dentro dos quadros de organização do partido que estava nascendo, que para mim não foi difícil, porque eu levava a palavra da oposição, eu levava a palavra da liderança do partido. Eu era uma mulher jovem, convicta do que eu estava fazendo, eu sabia que eu estava representando os que tinham sido injustiçados, que os atos eram arbitrários, que nós estávamos num regime de ditadura, que os meus filhos estavam sofrendo, que comigo centenas de pessoas não tinham condições, não tinham empregos e não podiam falar. E eu estava naquela situação de porta-voz de todos. Então foi incrível. E a história conta. Eu fiz uma votação que superou a todos os deputados do Rio Grande do Sul e fui a mais votada do Brasil. Eu fiz e tenho o meu diploma de deputado, 51 mil votos, 462. Uma votação extraordinária, 45 anos atrás. Aquela casa agora tinha uma representante legal, pertencente aos quadros do MDB, já podia frequentar as reuniões do partido, já funcionávamos com as mulheres do MDB da época. O meu principal aliado na Assembleia era o deputado Pedro Simon, vindo de Caxias, que sempre nos ajudou, sempre foi meu amigo, mas naquela época, ali na Assembleia, nós sentávamos juntos. Sentava também, junto com Flávio Ramos, o deputado Brusa Neto, o deputado Pedro Nunes, o deputado Rubem Lang, o deputado Lauro Hagman, que veio do Partido Comunista, mas que estava também ao abrigo do MDB. Então nós formamos uma bancada forte de oposição. Mas era uma bancada assim, né? Como eu já disse no princípio, 28 deputados contra 27. Então era a diferença. E eu era a diferença. Eu era a diferença porque eu tinha feito a maior votação. Eu era a diferença porque eu representava um perigo muito grande dentro dessa votação e porque eu era mulher, era casada com um ex-casado. Então foram tempos de muita luta, de muita angústia, de muita briga. Eu me lembro do presidente da Assembleia, deputado Carlos Santos, veio do Rio Grande, foi o que presidiu no primeiro período, quando eu fiquei um primeiro ano na casa da Duque de Caxias, que hoje será o memorial, se constituirá no memorial da Assembleia Legislativa. Depois nós passamos para outra casa, que eu mal tive tempo de ficar, né, porque fiquei apenas 2 anos na Assembleia, joguei só o primeiro tempo da partida, né, depois eu fiquei no banco de reserva por 10 anos. Então, meu presidente da Casa Nova era o deputado Valdir Lopes, e eu lembro da apreensão das últimas reuniões da bancada do MDB. Me lembro do deputado Osmani Veras, o Mozart Rocha, lembro do Noli Yoner, lembro do Harry Sauer, Jorge Lopes, uma turma, Brusa Neto, uma turma muito grande, mas uma turma extremamente preocupada, Aristides Bertol também, extremamente perturbada com o que pudesse acontecer. E nos primeiros dias de março do ano de 1969, fizemos as 2 últimas reuniões
para a eleição da mesa da Assembleia. Tudo certo. Consensualmente, colocaríamos de novo o deputado Waldir Lopes na presidência. E com os demais secretários. Eu era a 4ª secretária da mesa. Isso, 2 dias antes, fizemos uma reunião muito tensa, muito apreensiva, muito fragilizada em todos os sentidos. Mas o presidente nos assegurou que não haveriam mais cassações e que ele, como presidente da Assembleia, tinha informações mais privilegiadas. O então presidente da República, o Arthur da Costa e Silva, não tomaria mais medidas punitivas nenhuma. No dia seguinte veio a notícia do AI-5, violentíssimo, de norte a sul, caçando os deputados que tinham grandes expressões políticas, grandes votações, e que, saindo das assembleias, dariam a liderança para os arenistas. E eu fui atingida violentamente, assim como mais 5 colegas meus, 5 ou 7. E nós saímos e deixamos a Assembleia Legislativa com a maioria com a Arena. Mas isso aí já estava previsto porque, no fundo, eles queriam, na realidade, constituir a maioria para poderem eleger o governador do Estado, que na época, então, seria o coronel Walter Perac de Barcelos. E eu saí daquela casa, onde eu fiz uma extraordinária votação, voto de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Eu fui votada praticamente em todos, um voto de inconformismo dentro do MDB. Teve um lugar do Rio Grande do Sul, Bagé, onde eu não fui na cidade e eu fiz 3.000 votos porque o caçado de lá, o candidato a deputado, Walter Almeida, disse: votem na Terezinha. Era o voto do revanche. Então eu saí com todo esse respaldo político, tirei as coisas do meu gabinete, ouvi pela Voz do Brasil, sumariamente, e atravessei a rua e fui para a vida, do outro lado. E começou aí a nova etapa, porque era a luta dos caçados, dos destituídos, dos injustiçados, contra aquele poder que estava instalado, né, no centro do país e que nos obrigava a tomar, às vezes, e a participar de coisas, por exemplo, não digo humilhantes, mas fora das nossas posições e dos nossos conhecimentos. Eu cansei, eu vi coronéis da brigada que foram atingidos pelo ato nacional serem motoristas de táxi. Andei de táxi com eles, porque era o meio como eles sobreviviam. Privei com ex-ministros da República, donos de restaurantes, como foi o caso do Amauri Silva, que foi ministro do Trabalho. O ex-prefeito da cidade constituiu um restaurante, comprou um restaurante onde nós servíamos chopp para o pessoal, para os ávidos e os curiosos de saberem como é que viviam os caçados. Então, naquela casa, como eu disse no depoimento, aquela casa lá da Rua Arlindo, estavam todos caçados, né? A esposa, o esposo, só o cachorro não estava, o Duque, que era o que cuidava das crianças. Esse, graças a Deus, eu não quis que fosse caçado porque era quem protegia a casa. E no mais, nós ficamos à deriva durante 10 anos de uma punição injusta, insustentável, onde nós não podíamos privar com os nossos amigos, nossos correligionários, os nossos partidos políticos, o nosso bloco de atenções, e procurarmos os nossos destinos e os nossos rumos. Mas fomos nos constituindo, fomos nos organizando, fomos tornando o partido, o MDB, um partido resistente, um partido que estava enfrentando a situação, como eu já disse, silenciosamente, porque não havia métodos, não havia meios, não havia como. A imprensa estava amordaçada, nós estávamos
em condições de vigília, de espreita, qualquer ato que se fizesse, nós éramos encaminhados ao Departamento de Ordem Política e Social e às prisões. Meu ex-marido foi preso 5 vezes em um ano. Eu tive que, com um grupo de senhoras, entre elas a esposa do... eu agora não estou lembrada, a Edi Caruso, a esposa do Dr. João Caruso, que também foi deputado da Assembleia e foi cassado, nós vagávamos pelos gabinetes pedindo que libertassem os presos, onde estavam lá no presídio, para que eles pudessem voltar às suas casas. Então foram épocas difíceis, épocas negras, onde faltava o necessário para a sobrevivência. Mas eles não imaginavam que a gente tivesse essa resistência para sobreviver. E nós sobrevivemos. O MDB sobreviveu. E eu lembro de noites históricas, noites maravilhosas, onde, principalmente de uma, já na anistia 1977, participávamos de um ato na cidade de São Borja, onde esperavam a chegada de um grande líder político, o Dr. Leonel de Moura Brizola. E eu lembro que nós estávamos na casa do Vaz, que era então prefeito da cidade. Estava o senador, então senador Pedro Simon. Estava o Sebastião Neri, que tinha sido cassado pela Bahia. E nós formávamos um grupo de políticos. Eu estava junto com eles, de mãos dadas, na praça principal de São Borja, iluminada, cheia, repleta, todo mundo querendo ouvir a palavra do grande líder que estava chegando do Uruguai, que era Leonel de Moura Brizola. Ele estava anistiado. E sempre que eu ouvia falar nessa palavra anistia, eu confesso e dou meu depoimento público, como já disse em outras ocasiões, eu era contra a anistia. Era contra, e quando as mulheres do meu partido me propuseram anistia, que eu assinasse uma carta de anistia, eu digo, não vou assinar. Não vou assinar, porque a anistia é a suprema humilhação que pode ser dada ao inocente, como dizia o Rui Barbosa. Eu não matei, eu não roubei, eu não assassinei ninguém. Eu sou uma pessoa idealista, eu fui caçada por um partido político. Anistia de quê? Aí me ponderaram. Não, mas tem muita gente no exílio que precisa voltar. Tem muita gente que precisa ser reconduzida às suas funções. Tem muita gente que precisa vir para ajudar. E eu assinei essa anistia. E eu me lembro que eu estava lá para receber o anistiado Leonel de Moura Brizola. E ele chegou, e a praça movimentadíssima, mas eu não esqueço o que ele disse. Nós já tínhamos feito uma oposição muito grande, estávamos ali unidos, um bloco só do MDB, que era a única força de resistência do país. Era o único partido que estava resistindo à ditadura militar, à bota dos militares, ao arbítrio da ditadura. E ele chegou na praça, e a única e grande frase que ele disse, e que hoje eu escuto, e que soou para mim naquela noite como uma chicotada: eu vim para fazer a oposição do Brasil. Não foi feito. E nós? O que é que nós tínhamos feito? Nós tínhamos feito oposição. Nós estávamos ali caçados, injustiçados e violentados por uma oposição que a gente tinha que fazer pelo então partido MDB. E esse foi um fato que eu acho até hoje, já perdoei, já resgatei, mas eu acho que naquela noite, com essa frase, a oposição que estava sendo feita no Brasil pelo MDB foi dividida. Ela se fracionou um pouco. Então, mas depois a luta continuou. Nós nos reorganizamos e eu acho que os tempos mostraram a força e o poder desse partido, que tem a sua longa história, tem a sua longa trajetória, teve e tem ainda suas grandes lideranças. É um partido que esteve nessa luta política
contra a ditadura, sempre à frente de qualquer outra coisa. E na figura dos seus principais líderes que formaram e formataram esse partido, eu presto os meus agradecimentos e me orgulho de ter participado, porque a minha vida política começou ali, dentro do MDB. Eu fui caçada, fui atirada, fui posta fora de circulação política, mas voltei com a anistia, me engajei, tive outros cargos políticos e fui conduzida a um lugar por resgate e por merecimento, a um lugar onde eu encerrei a minha vida. Me aposentei como conselheira do Tribunal de Contas do Estado, mas dou depoimento prestando todo esse reconhecimento a esse grande partido, porque o partido não se reconhece só na hora em que tudo é favorável a ele, onde tudo é propício a ele, onde há uma igualdade de luta e de condições. O partido, o MDB, se reconheceu pelo fato de ser o único que lutou e combateu na ditadura, na sombra da ditadura, à sombra da revolução. Foi o que nós fizemos. Heroicamente foi o que fez um grupo que salientou-se. Infelizmente, tem muitos que já não estão aqui. O meu reconhecimento ao ex-deputado Brusaneto, que era o grande coordenador também deste movimento. Então, o MDB agora é um foco de acontecimentos, trilha um caminho maravilhoso e será cada vez maior, cada vez mais amplo, cada vez mais pujante. Mas aqueles tempos atrás, há 45 anos atrás, lutando na escuridão, lutando silenciosamente dentro de salas e de salinhas, longe, procurando fugir de uma polícia animalesca que combatia, que dizimava, que caçava, que torturava. O MDB foi heróico. O MDB foi heróico e eu tenho orgulho de ter pertencido àquela época. E esse depoimento é dado agora, numa época onde esses acontecimentos jamais voltarão dentro da democracia que hoje está em todo o nosso país. Espero que isso não aconteça nunca mais em lugar nenhum. Que esse sofrimento, essas humilhações, essas cassações, esse recomeço angustioso e torturante desse partido político que é exemplo da nacionalidade não se repita nunca mais nesse Brasil, nesse país, nesse estado, nessa cidade, e que nunca mais atinja nenhum lar como foi atingida a minha casa e que não destruam nunca mais uma família como destruíram a minha politicamente naquela época.